Bom dia, vou começar de novo então. É uma satisfação estar no Estado novamente, participando, acompanhando, apoiando a luta dos professores, estudantes, pais, por uma educação pública de gestão pública. Porque é isso que está em debate, é isso que está em risco hoje, não só em Goiás, mas mais intensamente em Goiás. Nós temos o Pará, também com apoio do Banco Mundial, terceirizando escolas, lá serão 50. Nós temos o Estado de São Paulo, que agora sofreu um revés na tentativa de preparar o sistema para submetê-lo ao processo de privatização, velado, não foi dito, mas era o que estava na base dessa preparação. Tivemos uma resposta magnífica dos nossos estudantes, como era previsível e como será previsível também dos demais estados, porque os estudantes serão os primeiros atingidos desse processo, juntamente com os professores. Bem, eu preparei um material que, pela natureza do debate, vai trazer dados, trazer a experiência de países que tentaram fazer esse processo de privatização e que incorreram, portanto, em todas essas etapas, gerando consequências que já estão disponíveis na literatura e que podem ser consultadas se se quer fazer um estudo sério da matéria para ver as implicações desses procedimentos na educação pública. Esse material hoje está disponível no cenário internacional. O Brasil não tem experiência nisso, está copiando de fora. Está copiando processos que já não deram certo fora. E a literatura está disponível para se encontrar quais foram os efeitos nefastos diretos dessa política, bem como os efeitos colaterais gerados por elas, que muitas vezes superam largamente as pequenas margens que se consegue mostrar a força que essa política produziu de melhoria. Bem, eu gostaria de contextualizar um pouco, partindo da seguinte situação. Nós temos hoje no Brasil uma disputa de agendas. Uma disputa de agendas para a educação pública no Brasil. Uma primeira proposta quer importar para a área da educação a lógica do mercado como forma de acelerar a melhoria e a racionalização da educação, ignorando o passivo histórico e adotando o monitoramento de metas restritas sob pressão. Essa é a proposta que envolve o que chamamos de reformadores empresariais da educação e que traz a lógica, portanto, dentro dela, da privatização. Ou nós temos uma agenda que visa afirmar a lógica de confiança no magistério e na escola pública de gestão pública e criar cada vez mais as condições necessárias para a sua melhoria, eliminando o passivo histórico e avançando de forma consistente na formação humana ampla da sua juventude. São duas estratégias de melhoria da escola pública. Um pela pressão, outro pela confiança. É isso que está em jogo. Para citar dois grandes países que estão alinhados com isso, os Estados Unidos está alinhado com a primeira opção, ou seja, a lógica de mercado da educação e a pressão por metas. A Finlândia, por exemplo, está vinculada à segunda, confiança no magistério e na estrutura da gestão pública da escola pública. Os Estados Unidos está na média do PISA.
e não passa da média do PISA há mais de 10 anos. A Finlândia, defensora da segunda opção, está entre os melhores do mundo. Então, já começa aí a evidência de que não é necessário nós adotarmos a primeira estratégia para melhorar a qualidade. A Finlândia não adota, que é uma das melhores do mundo. Ou seja, não temos só um caminho para melhorar a qualidade da educação, portanto, como querem fazer, sugerir para nós. Bem, qual é a agenda de privatização que nós deduzimos dessa primeira opção, que é a lógica de mercado? Existem várias formas de privatização que estão sendo colocadas em curso, no cenário da reforma do Estado, que começou lá atrás, né? Com Brás Pereira fazendo a reforma do Estado, dentro ainda da gestão Fernando Henrique. Isso foi sustado, foi brecado e depois agora tende a retomar com força total. Né? A primeira forma de privatização é a privatização por venda. Eu tenho um bem público, vendo o bem público e ele passa a ser administrado, porque foi vendido pela iniciativa privada. Essa forma de privatização não serve para a educação. Ninguém vende uma escola, tá certo? Ninguém põe lá um edital de venda das escolas, como ninguém vende estradas, por exemplo. Vocês não vão ver nunca o governo vendendo a estrada para privatizar, certo? Então, a privatização por venda, ela não é adequada para a área educacional. Não serve, tá certo? A outra forma de privatização é a privatização por vales, ou seja, eu dou um cheque para o pai e digo, escolhe a escola que você quer. Ele vai para a escola privada, se quiser, etc., leva o cheque lá e paga a mensalidade do filho. É uma segunda forma de privatização. A terceira forma de privatização é a privatização por concessão de gestão. É aí que se enquadra a proposta do Estado de Goiás. Ou seja, não tem sentido vender escola, tá certo? Então, o que vai ser feito é uma privatização por concessão de gestão. Portanto, essa fala da senhora secretária, que não está privatizando, não é verdadeira. Não é verdadeira porque se trata de uma forma de privatização por concessão de gestão que é a única possível de ser aplicada com a educação, com estradas, com saúde. Ninguém vende hospital. Ninguém anuncia no jornal que o governo está vendendo o hospital. Portanto, essa contraposição que a senhora secretária faz entre privatização por concessão, não ser privatização, e só haver privatização quando você vende, não é adequada, porque a forma de privatização depende do objeto que está sendo privatizado. E no caso, a educação não pode ser vendida, a escola não pode ser vendida. Portanto, a única forma de privatizá-la é a privatização por concessão de gestão. E é a privatização porque o que define a privatização não é a posse do bem, são as relações que acontecem dentro do bem. Portanto, a escola em si não define o que é privatização. O que define é que relações eu ponho lá dentro para produzir o dia a dia daquela instituição. E aí o que nós temos na privatização por concessão de gestão é uma mudança nas relações, né, que introduzem a lógica do mercado. Essa lógica de mercado não serve para a educação, conforme o próprio pai da reforma do Estado, que é Brás Pereira, 2 vezes ele escreveu na Folha de São Paulo isso. A lógica não serve para a saúde e nem para a educação. Ele diz isso com todas as letras. Mesmo aquele que pensou a reforma do Estado excluía essas áreas como formas de privatização. Ou seja, que essa forma de privatizar por concessão de gestão, ela é acompanhada também de outras formas de privatização. Privatização por incorporação de processos de gestão privada, ou seja, eu concedo a iniciativa privada e ela coloca novas relações entre os trabalhadores, e ainda a privatização por implantação de sistemas privados de aprendizagem, né,
que acompanham essa maneira de privatizar. São, portanto, as 3 últimas formas de privatização as que normalmente são usadas nesses processos, como é o caso agora de Goiás. Não é? A implantação, ela se dá por estágios progressivos. Ela não é feita de uma vez. Ela se aproxima. Não é? No primeiro momento, você tem que partir das limitações políticas e legais concretas existentes e fazer concessões. Não dá para você enfrentar todas as frentes, não é, e atacar de uma vez. Então, se tem limitações políticas muito fortes, eu faço algumas concessões ali e tal. Se tem legislação impeditiva, eu elimino aquela parte, né, deixo outras, e enquanto isso eu vou removendo as objeções políticas e vou removendo também as leis que travam o processo ao longo do tempo. Né? Em geral, esse processo é apresentado como introduzindo uma inovação. Certo? Ou seja, a própria secretária tem dito que ela não vai aplicar aquilo que foi feito nos Estados Unidos ou que foi feito em outros países, porque estão inovando aqui. Na realidade, a inovação é uma adequação do núcleo da proposta a restrições legais e a restrições políticas que existem nesse momento inicial e que depois tenderão a ir sendo removidas para a ideia global poder funcionar em pleno acordo. Veja, também nos Estados Unidos, as charters americanas, as escolas gerenciadas por OS nos Estados Unidos, elas eram inicialmente escolas destinadas à inovação e não deveriam tomar o lugar da escola pública. Foram escolas pensadas no espírito da escola experimental, certo? Mas, obviamente, jogadas na ótica do mercado, imediatamente o mercado percebeu que ali tinha um filão de faturamento brutal, educação, saúde, tem dinheiro. Nós vimos aqui no início dessa nossa sessão como é que aumentou em 1 bilhão os recursos na área da saúde. É uma área que tem dinheiro. Portanto, a hora que você joga a escola no cenário do mercado, eles tendem a girar de acordo com as regras de mercado. Tá certo? Então, mesmo lá tendo começado uma inocente ideia de inovar, depois passar para as escolas públicas, na realidade elas tomaram o lugar da escola pública. Hoje nós temos nos Estados Unidos 6.700 escolas gerenciadas por organizações com ou sem fim lucrativo, certo? Porque esse mercado ele cresce assim. Em primeiro lugar, vem as confessionais, as não lucrativas. Quando o mercado se constitui, aparecem as organizações sociais com fim lucrativo. Elas esperam a constituição do mercado primeiro, para depois entrarem em cena. Bem, que perguntas nós temos de responder aqui? Primeiro, os indicadores da educação em Goiás, comparativamente ao restante do país, são ruins para que mereça ser privatizada? Está muito ruim a educação? Para dizer, não, o único jeito de salvar a educação em Goiás é privatizar. Vamos ver isso. Segundo, há evidência empírica que mostra que a estratégia de privatização, incluindo as charters, administradas por OS, foram bem sucedidas onde praticadas? É uma outra pergunta que nós temos que responder. Terceira, quais são os efeitos da privatização e das charters? Efeitos diretos e colaterais que os estudos mostram existir. E, finalmente, se os riscos compensam a mudança proposta. Goiás estará fazendo política pública levando em conta a evidência empírica tendencial disponível, porque política pública tem que ser feita também olhando para os dados da evidência empírica disponível. Não pode sair da cabeça das pessoas, né, pressionadas por mercado, né, para resolver rapidinho a situação para ganhar a eleição seguinte. Tem que ter responsabilidade, tem que olhar para os dados que estão sendo gerados, onde isso foi aplicado. Bem, olha a evolução do IDEB em Goiás nos anos iniciais. A curva de cima é a curva real, a curva de baixo é a curva das metas. Vocês podem ver
que Goiás está acima da meta do IDEB. Tá certo? Anos iniciais, o Estado de Goiás não fica devendo nada. Está acima das metas propostas para ele. Eu sei que IDEB não mede, mas eles acreditam em IDEB. Se acreditam em IDEB, bem, aí está a resposta do IDEB. Eu não acredito, eu acho que IDEB não mede, mas eles acreditam. Bom, aí a resposta, tá certo? Olha o ensino nos anos finais, onde o Brasil inteiro apanha. O Brasil inteiro apanha nos anos finais. Novamente, o Estado de Goiás, nos anos finais, está acima daquilo que era previsto para ele. Olha o resultado no ensino médio, onde aí é arrasadora, né, a dificuldade da maioria dos estados do país. O IDEB de Goiás é o primeiro IDEB do Brasil. Tá certo? 3,8. Isso é o IDEB que está falando. Tá certo? O IDEB que está falando. Tá certo? Ora, nós sabemos que o IDEB tem dentro dele uma composição que termina mascarando a avaliação. Qual é? Não é só o dado da prova que o aluno faz, mas é o dado também do fluxo, e fluxo medido por reprovação, evasão, etc. O Estado de Goiás tem o maior índice de fluxo, que é 0,88. A gente pode imaginar por quê. Certamente, me perdoe, estou fazendo um comentário equivocado. Muito provavelmente, abriu-se a porteira da reprovação, por um lado, né? E também se está computando a evasão de acordo com algum outro critério aí que faz com que ela não apareça. Tá certo? Isso dá 0,88 de fluxo. E a nota possível máxima de fluxo é 1. Então nós estamos praticamente no limite. Tá certo? Ora, essa situação pode ser confrontada se eu isolar do fluxo só agora a nota na prova. E não a média, porque a média também espelha muito variada a situação, porque ela tem flutuação. Mas se nós pegarmos a porcentagem de alunos que está entre os proficientes e os avançados, nós vamos ter a seguinte situação. Ó, Goiás está aqui. Ele está acima da meta do Brasil. Pode ver, ó. Ele está acima da meta do Distrito Federal, que é forte, no IDEB, pelo menos. Certo? Ele está acima dos 2 Mato Grosso. E, pasme, ele bateu o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da população. Isso em porcentagem de alunos que estão proficientes ou avançados. A escala toda é abaixo do básico, proficiente e avançado. Então, os alunos que estão acima de proficiente estão acima. Então, para quem acredita em IDEB, em Prova Brasil, eu diria que não há nenhuma razão para terceirizar a educação de Goiás. Mas, eu diria assim, o que o governo tem que fazer é cumprimentar os professores do estado de Goiás. Mas como é que está a evolução? Vamos ver a evolução. A evolução não é diferente. Em 2011, olha, em 2011, a média do Brasil de progressão era essa. Olha a média de Goiás. Enquanto o Brasil cresceu mais 4%, Goiás cresceu mais 8%, só 2 vezes mais. Depois, enquanto o Estado caiu, em português, no nono ano, caiu para
menos 1, ele cresceu mais 3. Depois em matemática cresceu mais 6. Em matemática no final mais 3. Olha lá que cá em 2013, o Brasil cresceu isso. Olha Goiás, enquanto o Brasil cresceu 7, Goiás cresceu 11%. Enquanto o Brasil cresceu 2, Goiás cresceu 7%. 13% na matemática no final dos anos iniciais. E enquanto o Brasil zerou na prova e não cresceu nada, Goiás cresceu 5%. Eu diria então o quê? Se acreditamos em IDEB, e no caso específico não é nem o IDEB, é a Prova Brasil, se nós acreditamos na Prova Brasil, tá certo? Então, o Estado de Goiás vai bem, muito obrigado, tá certo? Bem, aí está em gráfico a situação que nós temos. Olha quanto o Brasil cresceu em 2011, olha quanto Goiás cresceu em 2011. Olha quanto o Brasil cresceu em 2013, olha como ele cresceu em 2013. Tá certo? Agora, queremos mexer nisso. Certamente, se perguntarmos para os professores de Goiás, os pais de Goiás, eles vão querer uma educação melhor ainda, que tem que ser mesmo. Tá certo? Nós queremos uma educação melhor. Agora, a questão que se coloca é, se nós privatizarmos, há garantia de que seguiremos crescendo ou colocamos em risco o que já obtivemos? É sobre isso que eu quero agora mostrar para vocês o que acontece na experiência internacional quando se privatiza. Certo? Vamos ver. Não sei se será visível, mas eu vou descrever. Olha aqui o que aconteceu. Eu peguei 3 países que privatizaram. Ó, essa aqui é a Austrália. Certo? A Austrália no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. A Austrália no PISA. A Suécia no PISA e os Estados Unidos no PISA. Todos eles adotaram políticas de privatização, políticas de terceirização, etc. Olha o que aconteceu com a Austrália. Caiu, porque aqui é o que tinha em 2000. Aqui é o que tem agora em 2012. Ou seja, entre 2000 e 2012, a Austrália piorou a educação. Entre 2000 e 2012, a Suécia levou um tombo brutal na educação. Os Estados Unidos, que é a matriz de todas essas ideias, de 2000 para 2012, levou outro tombo também na educação. Pergunto, por que eu devo privatizar Goiás? Por que eu devo introduzir uma política de responsabilização verticalizada, baseada em privatização, se os países que estão usando isso não estão indo bem nas avaliações do PISA? O que aconteceu no Chile que usou essas políticas de privatização? Vou apresentar um estudo de Alfredo Gaetti e de Stephanie Jones, divulgado aqui o ano passado, e que mostra o que está acontecendo no Chile com a utilização dessas políticas. Em primeiro lugar, não há evidências claras de que os alunos melhoraram significativamente seu desempenho em testes padronizados, que é a medida preferida utilizada para avaliar as escolas dentro desse cenário de mercado livre. Em segundo lugar, existe agora um consenso entre os pesquisadores de que tanto as lacunas educacionais como as socioeconômicas aumentaram. O Chile é hoje uma sociedade muito mais desigual do que era antes da privatização da educação. E há uma clara correlação entre renda familiar e aproveitamento dos alunos, de acordo com os testes padronizados e medidas semelhantes. O que mais? Terceiro lugar, estudos têm mostrado que as escolas que atendem os alunos mais carentes têm maiores dificuldades depois da privatização, não só para responder de forma competitiva, porque são incluídos no mercado de competição,
mas também para inovar e melhorar a atratividade da escola de maneira a obter alunos e, portanto, o financiamento. Porque é isso que aconteceu no Chile. Ao terceirizar, né, as escolas são disputadas, então, pelos pais, né, dos alunos. Em quarto lugar, muitas escolas estão agora investindo mais em estratégias de marketing do que em realmente melhorar os seus serviços. Claro, se eu figurar bem na foto do marketing, eu vou ter aluno, tá certo? Quinto lugar, a cultura de responsabilização exigida pelo mercado produziu um esquema de treinar para o teste, ensinar para o teste, que está progressivamente negligenciando a variedade e riqueza das práticas educativas mais integrais. E mais, sexto, alguns pesquisadores acreditam que tudo isso tem afetado negativamente a autonomia dos professores, o que por sua vez provocou sentimentos de desmoralização, ansiedade e, no final, práticas de ensino pobres dentro das escolas e uma profissão pouco atraente. E, finalmente, em sétimo lugar, um sentimento geral de frustração e insatisfação surgiu não só entre as comunidades escolares, mas, na verdade, na grande maioria da população. Na verdade, a Revolução dos Pinguins, que levou mais de 120 mil estudantes, pais e professores para a rua, é uma revolta de estudantes secundários impulsionada por reclamações sobre a qualidade e equidade da educação chilena. Levou ao maciço movimento de protesto social, o maior movimento de protesto social cometido durante os últimos 20 anos. Algo semelhante está acontecendo também lá em São Paulo. Então, mas o que aconteceu na cidade de Nova York, que é tida como modelo dos processos de privatização, que mais de uma década fizeram uso desses processos? Se nós pegarmos as escolas que já estão terceirizadas lá e compararmos com as escolas que não foram terceirizadas, a gente nota que as escolas charter terceirizadas têm menor número de alunos pobres, menor número de imigrantes, que nos Estados Unidos é chave por causa da imigração latina via México. Tem escolas perto da fronteira do México que são inteiras de imigrantes. Menor número de alunos com necessidades educativas, pode escrever. São caros de serem ensinados, a iniciativa privada não quer. As escolas charter de Nova York são mais racialmente segregadas do que as escolas públicas da vizinhança. As escolas charters podem optar por enviar os alunos de volta às escolas do seu bairro, olha bem. Se eles ou as suas famílias não cumprem os estándares de desempenho e de comportamento das escolas. O pai assina um contrato quando era criança lá que vai obedecer as regras da escola. Se ele não gostar, ele devolve para a iniciativa privada. Assim até eu melhoro. Tá certo? Eu escolho o aluno. As escolas charter de Nova York matriculam os alunos mais favorecidos do seu bairro, aumentando o trabalho das escolas públicas do entorno, que tem que educar os alunos mais carentes da região. Essa é a lógica que nós vamos estar construindo. Escola pública fica sendo o gueto de alunos com dificuldade, e as escolas charter, as escolas terceirizadas vão drenando os melhores alunos da escola pública para ela, e obviamente pode dizer, olha, como nós melhoramos, como nós somos muito bons. Assim também fica bom. Né? As escolas charter de Nova York têm alta rotatividade de professores. E a razão é a mesma que agora mesmo os médicos disseram aqui. Para lá na terceirização da saúde, está ganhando metade do salário. Em Nova York, um professor contratado pelo Estado ganha $66 mil ano. A terceirizada paga $33 mil ano. Certo? E mais, terceirizada não contrata gente filiada em sindicato. Porque tem medo e impõe disciplina férrea nas escolas. As escolas charter americanas recusam contratar qualquer professor vinculado a escolas, a sindicatos. Bom, mas o que acontece na avaliação global do país que mais tentou essas iniciativas? Veja bem, um estudo de 2009
terceirização por organizações sociais mostrou o seguinte: em 6 estados foi pior, em 5 estados foi melhor, em 4 estados foi igual. Ora, em 10 de 15 estados é igual ou pior. Eu pergunto, o que ganhamos com isso? Destruição do setor público de educação, mercado para alguns que faturam com o dinheiro público. É para isso que serve, certo? O que aconteceu nesses 15 estados americanos com o desempenho dos estudantes? Note, 37% dos estudantes desses estados é pior. Só 17% dos estados das crianças teve um desempenho melhor. E 46% teve um desempenho igual. Se eu somos iguais e os piores, eu tenho 83% dos alunos das escolas charter são igual ou pior às escolas terceirizadas, as escolas públicas. Então eu pergunto, por que é que eu tenho que adotar essa estratégia se é para ficar igual ou pior? É o resultado que nós temos aí. Vamos continuar. As escolas charters comparadas com as escolas públicas, agora pegamos só leitura, português ou lá ou inglês. O que nós encontramos? Apenas 1 em 4 escolas charters é melhor que a escola pública. Olha isso. 19% é pior no desempenho de leitura, 56% não faz diferença, é igual, e 25% é melhor. O que motivou isso? Passar de dinheiro para o mercado, passar de dinheiro para as escolas charters, para empresários, para detentores de capacidade de operação das escolas públicas, né? Na forma terceirizada, para engordar o mercado educacional existente, e hoje nos Estados Unidos chega a ser um mercado educacional da ordem próximo de $1 bilhão, certo? O que mais nós temos aí? Se eu for para a matemática, eu vou encontrar a mesma situação, 31% pior, 40% igual, 29% melhor. De novo, eu não tenho nenhuma explicação para fazer um procedimento de privatização como esse aí. Se eu for para as escolas charters de Ohio, em Ohio, comparado à escola dos estudantes em terceirizadas com os estudantes que estão na escola pública, a aprendizagem em 1 ano nas escolas charters é menor aos alunos, dos alunos deles, das escolas charters, o equivalente a 14 dias de leitura. Ele aprendeu menos do que as escolas públicas e aprendeu menos 43 dias em matemática, o equivalente a isso, nas escolas públicas. Então, novamente, para que fica isso? Quais são as razões para privatizar, então? Porque a política pública aplicada em outros países, a evidência disponível na literatura nos diz que não há melhoria substancial. É isso que ela nos está dizendo. Portanto, por que eu vou privatizar? Primeiro, para reduzir investimentos na área educacional, pois as charters são mais baratas. Nota, você aplica na terceirizada. É dinheiro líquido do setor público que escorre para a iniciativa privada e deixa de ser aplicado em investimento na melhoria da escola pública. Depois, controle dos professores para ensinar para o teste e melhorar médias. Porque as charters não têm estabilidade e o professor que não melhora a média é demitido. Tem muita gente contente que vai deixar de ganhar 1.300 e vai ganhar 2.100 por 1 ano. Vai ser contratado depois? Não sei. Quando vai ser o aumento de novo? Não sei. Porque todos os dados indicam que paga menos. Até aqui no Estado, as OS da saúde pagam metade. Nos Estados Unidos pagam metade. O que faz pensar que aqui em Goiás, na hora de terceirizar, os professores das terceirizadas vão ganhar mais do que os professores da rede pública? Isso é mecanismo para acelerar o processo de privatização de primeiro momento. Depois isso vai ser revisto, obviamente. Isso não vai ser política
que vai orientar as OS, até porque o Estado não tem nenhuma ingerência sobre a política salarial das OS. Elas fazem política que elas têm que entender esse processo. Depois, eliminar servidores públicos e reduzir gastos com aposentadoria. Isso está acoplado com isso aqui, ó. Atender à lei de responsabilidade fiscal, reduzir os servidores. Por quê? As OS não contam como gasto na lei de responsabilidade educacional. Tá certo? Ou seja, se eu contrato um professor pelo Estado e põe na sala de aula, conta no teto da lei de responsabilidade fiscal. Mas se eu contrato uma OS, não conta no teto da lei de responsabilidade fiscal. Essa é a razão. Essa é a razão central. É um mecanismo para evitar a lei de responsabilidade fiscal, evadindo, portanto, para as OS, né? Porque aí não conta no teto. Certo? E mais, livrar-se das escolas de maior dificuldade e com pior avaliação. Pode escrever aí, nos Estados Unidos é assim que se faz. Escola de mau desempenho é terceirizada. Certo? Portanto, o critério, se não for agora, daqui a pouco, será esse. Ou seja, escolas que estão perturbando a média do IDEB tenderão a ser levadas para a iniciativa privada, porque no mínimo o Estado vai dizer, bom, mas a terceirizada que não é boa, tá vendo? Não sou eu. Tá certo? Ou seja, o Estado está sendo covarde ao abandonar as escolas públicas que mais precisam apoio à iniciativa privada. Isso é covardia. O Estado gerou essas escolas dessa forma, a partir de um passivo que ele criou, a partir do desmando que ele mesmo criou. E agora ele faz de conta que as escolas de menor IDEB não são responsabilidade dele. O que é que passa por trás disso? A ideia de que as escolas estão com baixo desempenho porque não são bem geridas, porque os professores não são bem controlados. Ele não enxerga aí uma razão social. Ele não entende, ele não quer entender que essas escolas têm dificuldade para lidar com componentes sociais que estão presentes no ato da geração da aprendizagem desses alunos. E ele quer fazer o quê? Converter responsabilidades sociais criadas pelo desmando em responsabilidade da escola. Quer transferir para dentro da escola, não é, a responsabilidade por aquilo que é criado fora da escola, no âmbito de uma sociedade que não tem direito da renda, não tem direito do trabalho, não tem direito à habitação, não tem direito à saúde. E a lógica liberal é a lógica de que se eu dou direito à educação, então ele pode obter todos os outros direitos, desde que ele queira. Só que essa lógica não tem suporte factual para ela, não tem exemplo histórico disso. Enfim, nós não estamos diante de uma reforma educacional. Nós estamos diante de uma reforma fiscal da educação em Goiás. É isso que está acontecendo. Não é reforma educacional. Consequências da privatização. Com isso eu vou caminhando já para a minha parte final. Destruição da escola pública de gestão pública, porque nós temos que diferenciar isso. Escola pública de gestão pública e escola pública de gestão terceirizada. Nós temos que defender a escola pública de gestão pública. Não é fácil voltar a ter gestão pública depois que se privatiza. Dado esse passo, fica difícil voltar atrás, pois os gastos com a educação, ao longo do tempo, mesmo que no início possam ser maiores, ao longo do tempo vão se acomodar em patamares mais baixos, principalmente em salários e em volume de servidores, porque passam todos para a iniciativa privada. 2. Destruição do magistério público e de sua dignidade, precarizando o professor que pode ser demitido a qualquer hora ao sabor do diretor de turno da OS. Produção de alta rotatividade de professores, temos salários baixos e excessiva pressão para bater a meta que estas escolas têm, né, dentro da sua lógica de operação. Nos Estados Unidos, essa rotatividade atinge quase 50% dos professores nos 4 primeiros anos
de formação. Ele se forma, daqui a 4 anos, ele já abandonou, foi para outra, ou abandonou a profissão mesmo, com o motivo dessas políticas. Transformação da educação em treino para teste, para aumentar médias da escola e permanecer com o contrato, claro. Se eu tenho um contrato e o meu INDEB cai, provavelmente eu vou perder o contrato que eu tenho. Portanto, eu tenho que ensinar para o teste e garantir que o aluno melhore no INDEB. Certo? Consequências da privatização ainda. Estreitamento curricular marcado pela atenção somente a disciplinas que caem nos exames, português e matemática, com prejuízo das demais. Desnacionalização, presta atenção nisso que é muito fundamental como nação. Desnacionalização progressiva da formação da juventude, com a entrada de grandes corporações nos processos de disputa por concessão de gestão das escolas após constituição do mercado. Agora vão dizer que são as não confessionais só, que vão proibir qualquer outra de fins lucrativos assumir. Mas isso é até constituir o mercado. Os Estados Unidos hoje têm uma grande preocupação, porque como lá o mercado se desenvolveu já, o que acontece? Tem uma organização da Turquia, que é liderada por um padre da Turquia, que tem hoje dentro dos Estados Unidos 240 charges em vários estados. E eles estão discutindo se podem colocar a formação da juventude na mão de estrangeiros que vêm ao país ganhar dinheiro. Então, esse é um problema sério que nós temos. Ou seja, a desnacionalização da formação da nossa juventude, que vai sendo deslocada para a iniciativa privada. Pode ser brasileira ou não no futuro. Essa estratégia vai se desenvolver, certo? Terceirizados procuram não atender pessoas com necessidades especiais que evitam os mais pobres por serem mais difíceis e caros de ensinar. Isso a gente assistiu no Chile com muita tranquilidade o que aconteceu lá. Enfim, para ir concluindo, retomando as questões iniciais, há indicações da educação em Goiás comparativamente ao restante do país. Os indicadores são ruins para que mereçam ser privatizadas? Não. Há evidências empíricas que mostrem que a estratégia de privatização, incluindo as charges, foram bem-sucedidas onde praticadas? Não. Quais são os efeitos da privatização e das charges, efeitos diretos e colaterais que os estudos mostram? Nefastos e de difícil reversão. Os riscos compensam a mudança? Goiás está fazendo uma política pública levando em conta a evidência empírica tendencial disponível? Não. Ora, melhorar a qualidade da educação passa, primeiríssimo lugar, por reconhecer que os professores nunca são parte do problema. Eles nunca são o problema. Os professores são parte da solução. Sem confiar nos nossos professores, não vamos melhorar a educação. Não importa quantos atalhos nós queremos pegar, sempre chegaremos nesse ponto. Os gastos com a educação precisam ser mantidos e aumentados progressivamente, e não diminuídos com terceirização para se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal. Se a escola pública, só a escola pública de gestão pública garante a democracia. Ela é o esteio da democracia liberal. Por quê? Acolhe a todos de maneira obrigatória e indistintamente, provendo de fato oportunidades para todos, sem prover a segregação escolar. E se não consegue fazer isso plenamente, é porque lhe tem faltado as condições e o interesse dos próprios governos em dar as condições para que ela possa desenvolver essa atividade. Mas a escola pública de gestão pública é o esteio da própria democracia, porque ela é a que recebe e acolhe, por lei, todos aqueles que chegam à sua porta e são acolhidos dentro da escola. Enquanto que o mercado é um mercado que seleciona, é um mercado que segrega, porque ele está na lógica de ganhadores e perdedores, ele está na lógica de
Dei a oportunidade, ele não quis aproveitar. Então, bem feito. Tá certo? Essa é a lógica do mercado. É a lógica, inclusive, da vingança social. Né? Não, mas ele não para quieto em sala. Eu falo com ele, ele não me atende. Agora não, agora põe a polícia lá e ele vai ver, tem que obedecer. Olha só. Certo? Essa é a lógica da vingança social. O que nós estamos fazendo aí? Nós estamos trocando problemas por outros problemas mais graves. Essa juventude que vai ser massacrada dentro dessas escolas, ela vai sair de lá, ela vai para outros rincões que não são a escola. E, portanto, amanhã vão trazer para a sociedade goiana muito mais problemas do que se elas fossem acolhidas dentro da escola pública e não jogadas ao mercado e aí jogadas à lógica da oportunidade. Ou seja, eu vou colocar à frente uma oportunidade, ela pega ou não. E se ela não pegar, é culpa dela mesma. Eu fiz a minha parte. Isso não é suficiente em termos de nação, em termos de escola. Mas, devemos ficar atentos ao seguinte: essas lógicas, quando são trazidas para dentro da educação, em seguida começam a aparecer estudos que dizem que elas são maravilhosas. Porque usualmente são feitos por aqueles mesmos que defendem as próprias ideias. Portanto, a academia, a universidade, aqui em Goiás, tem uma tarefa fundamental, que é acompanhar esses processos. Primeiro, tentar evitá-los. E, se não for possível, acompanhá-los com estudos independentes. Porque se deixarmos para as próprias organizações sociais fazer os estudos, ou para as fundações que apoiam essas ideias, elas vão mostrar que melhorou muito o estado de coisas. Mas as metodologias que usam não passariam numa avaliação independente. Portanto, nos Estados Unidos isso é típico, chama-se advocacia de ideia. Você chama para dizer que é bom ou não quem defende a ideia. Obviamente, sempre será boa a ideia. Portanto, essa é uma questão fundamental. E mais, aumentar a média não é sinônimo de boa educação. Eu posso aumentar a média treinando para a prova. Formação é outra coisa. Nós estamos falando de projeto de nação, nós estamos falando de projeto para a juventude, projeto formativo para a juventude. E não de aumentar médias em testes padronizados. Porque é isso que vai ser reduzido a educação, já está sendo reduzida a educação nesse país. Há um projeto que visa treinar para a prova, para passar o estudante, mostrar que o ideia melhorou e com isso deixar os nossos políticos tranquilos de que não serão reprovados nas próximas eleições. Então, essa é a lógica que nós vamos ter que evitar no país. E isso, certamente, é um trabalho que só poderá ser feito por estudantes, professores, pais e gestores. Pode ser que até no começo não sejamos muitos, mas eu não tenho nenhuma dúvida. E logo mais, assim, aumentará muito a quantidade das pessoas que vão se dar conta de que isso é um engano do ponto de vista da melhoria da qualidade pública. Não tenho a menor dúvida que os exemplos que estão sendo dados hoje pelo Estado de São Paulo, com a sua juventude, são altamente significativos e deviam ser examinados, né, por todos nós, porque aí temos ensinamentos importantes. Às vezes nós achamos que as batalhas já foram perdidas. Às vezes nós achamos que não tem mais jeito, agora vai ser assim mesmo. Mas note, toda ação, ela termina tendo reação. Toda ação, e essas políticas fazem isso, abrem novas contradições, gerarão lutas, novas lideranças aparecerão. E essas lideranças, junto com as mais experientes, vão conduzir uma batalha que, não tenho dúvida, será vitoriosa lá na frente. Nos Estados Unidos hoje, ano passado, 500 mil pais, ou seja, 500 mil de pais, impediram seus filhos de fazer os testes de larga escala lá correspondente à prova. Impediram simplesmente. Porque eles estão vendo o sofrimento dos seus filhos. Eles estão vendo os seus filhos adoecerem com essas políticas de simulacro e treinamento para o teste. Eles bloquearam 500 milhões de avaliações. O estado de Nova York sofre 220 novas formas de luta que vão aparecendo nesse processo.
eu não tenho a menor dúvida, e temos a nosso favor o fato de que estas políticas não funcionaram. E nós temos que dizer isso agora, porque amanhã, quando elas começarem a mostrar-se mais claramente ineficazes para resolver os problemas que elas alardeiam hoje, nós deveremos estar lá para nos fortalecermos e continuar a nossa luta aí sim, com muito mais jeito, contra essas políticas que destroem o magistério, que destroem a educação pública e destroem. Obrigado.